Então, o meu papo hoje é com a galera que trabalha como social media, como freelancer, galera que vende para agência, galera que tem clientes. Então, a gente vai abordar um pouco de tudo. Então, é o seguinte, como é que a gente vende o serviço de social media, o serviço de gerenciamento de redes sociais? Para quem não é social media e quer saber o que faz um social media, o social media ele produz conteúdo personalizado para uma empresa, para uma pessoa. Então, produz conteúdo que é conteúdo em texto, conteúdo em imagem, pode trabalhar com editor de vídeo, com edição de vídeo. Então, quais redes sociais o social media gerencia? Qualquer uma. Pode gerenciar Facebook, pode gerenciar Instagram, pode gerenciar Twitter, pode gerenciar canal do YouTube, pode gerenciar, não sei, me dê ideia de rede social, mas pode gerenciar qualquer rede social, tá? Nós aqui na Like, nós trabalhamos, não gerenciamos Twitter, nós utilizamos muito o YouTube, nós utilizamos muito o Instagram e o Facebook, então a gente chama da Santíssima Trindade das redes sociais, que são essas três, que é o principal. Mas a gente também usa blog, então os blogs dos nossos clientes é muito forte, a gente procura fortalecer muito o blog, né, através de artigos, imortalizando o que eles têm a dizer nos artigos. E então esse é o nosso trabalho. Mas como é que eu comecei isso? Eu comecei como social media. Então eu era social media de freelancer de agência, eu comecei a ter uns clientes, comecei a levar clientes para as agências, comecei a atender clientes que eu gosto de vender, eu gosto de solucionar o problema das pessoas. Então foi essa a minha trajetória. E eu aprendi muita coisa. Aprendi principalmente como é que a gente vende esse trabalho, e é isso que eu quero passar para quem está começando. Porque eu sei que são muitas dúvidas e eu sei que quando a gente está começando numa atividade a gente fica inseguro, certo? Né? Isso não é verdade? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que entender, e é o primeiro erro que eu já cometi muito, e eu vejo pessoas que estão começando também cometer esse erro. Gente, o primeiro contato com o cliente entrou em contato com vocês e vocês vão lá fazer uma reunião ou faz uma reunião online para dizer como é que é o trabalho de gerenciamento de redes sociais. Para o que você está fazendo. Porque assim, ó, o maior erro que uma pessoa comete na hora de vender um serviço para o cliente é ir lá vender o serviço para o cliente. Não é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente vai atender um cliente para mostrar o nosso trabalho de social media, é igual a mesma coisa quando a gente vai no médico. Vocês já foram no médico e o médico começou a falar, olha, eu tenho a cirurgia tal, mas eu tenho também a cauterização tal, mas eu tenho essa lista aqui de remédios, então para ti, vamos ver, eu acho que esse combo aqui, sem vocês falarem nada, não! O social media é um médico. É igual ao médico, ele precisa entender a necessidade do cliente, a dor do cliente. A gente tem que conversar com o cliente e não explicar nada, não apresentar combo, não dizer como é que a agência funciona, não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ouvir o cliente. Então, qual que é o objetivo da primeira reunião? A primeira reunião é fazer uma anamnese, o que a gente chama na área da saúde de anamnese. Eu vou só perguntar. Então, eu vou chegar para o cliente, a primeira coisa que eu vou dizer, vim aqui para entender o teu negócio e saber e entender também como é que o meu trabalho pode ajudar o teu negócio a despontar nas redes sociais. Quando você falar isso pro cara, o cara desmonta. Então ele me diz, então como é que funciona a tua agência? Não, eu que quero saber como é que funciona a tua empresa, para saber como é que eu vou fazer tu ganhar dinheiro através das redes sociais. É esse o teu papel como social media. Você tem que ir lá entender o cliente. Então, a primeira reunião você não vai com combo, você não vai falar de si, você vai ouvir. Você vai perguntar e você vai estimular esta empresa ou esta pessoa a jogar para fora tudo
que ela tem, tudo que ela espera, tudo que ela quer, pelo que ela já passou, quem é que administra as redes sociais dela, onde que ela tá, qual o tempo que ela tá fazendo isso, o que já aconteceu, quais são os clientes que ela captou pela rede social, enfim. Você vai bisbilhotar a vida. E esta pessoa, nesse momento, a pessoa que estiver conversando com você, seja representante de uma empresa, ou seja, uma pessoa que é a pessoa, o especialista que você vai trabalhar nas suas redes sociais, ele vai criar confiança em você, porque ele vai se abrir para você. Então a gente confia no médico que ouve a gente, não esqueçam dessa informação. Certo? Se a gente vai numa consulta médica, ela dura 3 minutos e a gente sai com uma receita, a gente não confia tanto quanto um médico que conversa 1 hora, que pergunta do dia que a gente nasceu até o dia de hoje. Então, precisamos interpretar esse cliente e essa é a missão da primeira conversa, certo? Bom, aqui na Like, a gente costuma, antes da primeira conversa, a gente manda briefings para o cliente. E para que a gente manda briefings? Porque daí a gente já checa as redes sociais, a gente já conseguiu olhar o canal do YouTube, a gente já fez um raio-x desse cliente, mesmo antes de conversar com ele. Então, se vocês tiverem essa disponibilidade, é interessante também. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente pega essas informações do cliente que são mais práticas, assim, tipo, quanto ele investe em marketing, se ele já tem uma agência, se ele já fez um trabalho, se ele quer, enfim, o site, se ele tem site, se ele tem redes sociais, ele tem que escrever tudo isso. O que a gente faz? A gente manda esse briefing, e é um briefing digital. Inclusive, caras pálidas que estão aqui comigo, se vocês quiserem, eu disponibilizo os briefings da Like, eu tenho um material para isso, porque eu já fiz vídeo no YouTube falando de briefings, tá? Se vocês colocarem no YouTube briefings Regiane Toigo, eu tô falando sobre todos os briefings que a gente tem aqui na Like, briefing de site, briefing de conteúdo, briefing de vídeo, enfim. E aí, quem quiser, quem tiver afim de receber os briefings da Like, que tem o briefing inicial, vai me mandar um direct, porque eu vou mandar o link dessa landing page por direct e recebe no e-mail todos os nossos briefings. E olha que legal, você recebe os briefings para você preencher exatamente como o teu cliente receberia. Então, pode copiar, não me importa, copia lá os briefings, pega os briefings e copia e usa, pelo amor de Dadá, usa uma ferramenta de fazer perguntas que o cara possa responder pelo celular. Vai mandar um briefing no Word, né, que é horrível de responder. Então tem o Typeform, tem o Google Form, que é o que a gente usa, pode usar um formulário de landing page também, se você usa um autoresponder, mas faz uma coisa boa do cara responder, tá? Então, o cliente respondeu o briefing, você agenda a reunião, ou depois que você agendou, você diz, eu vou te mandar um briefing, porque aí quando eu chegar aí, eu já te pesquisei, eu já vi as tuas redes, já vi o teu site, eu já tenho alguma coisa a mais para te dizer. E vai na reunião para pesquisar, para fazer um raio-x desse cara. Esse é o objetivo. A primeira reunião não vai lá falar e nem apresentar combo, tá? Aliás, vamos falar desse assunto combo. Muita gente entra em contato também comigo no Instagram. Pode me passar o valor do teu combo? Ou então as pessoas entram em contato comigo, quem é social media, e diz assim, Regiane, quanto que vocês cobram pelo combo? Gente, aqui não existe combo, tá? Combo é coisa do McDonald's. Aqui nós trabalhamos com conteúdo personalizado. Então, assim, a gente tem uma escala de 1 a 10, não, mentira, é de 1 a 5 para qualificar esse projeto por grau de complexidade, porque tem alguns projetos que são mais complexos para nós e outros que são mais simples. Então, eu jamais vou dizer, olha, eu cobro por 3 posts R$250, mas se tu quiser que eu gerencie o YouTube um vídeo por semana, tu me mandando o vídeo, a gente edita aqui, é mais X por vídeo. Não é assim que a coisa funciona. O nosso orçamento é personalizado e o tempo que a gente vai levar para fazer a rede social, para pesquisar os textos, para fazer o trabalho, depende de cliente para cliente, porque eu preciso mensurar qual é o tempo que a minha equipe vai levar. Às vezes a gente se engana, tá? Porque às vezes a gente tem um cliente mais exigente, que exige mais da gente, que é mais carente. Então, assim,
Tudo depende, mas a gente tem um grau de complexidade, tá? E também tem um grau de necessidade das redes sociais. Tem gente, por exemplo, a gente tem um cliente que tem 2 milhões de inscritos no YouTube, e ele chegou aqui e ele já passou um período muito grande fazendo um vídeo por dia no YouTube. O que acontece? A gente não pode chegar para ele com o nosso, tu precisa de um vídeo por semana. Não, ele precisa de mais. E a mesma coisa acontece com projetos que a pessoa utiliza mais o Instagram, menos o Facebook, dá para cruzar, enfim. A gente precisa analisar o projeto para ver qual é a quantidade de conteúdo que a gente vai fazer, qual é a dificuldade que a gente vai ter de produzir esse conteúdo. Se esse cara tem obra, é muito mais fácil. Então, se eu pegar um médico aqui, que a gente atende médico, que tem 10 livros, é muito mais fácil a gente entender a linha de raciocínio dele do que alguém que não tem nada, né? Do que alguém que a gente vai ter que perguntar para ele, entender, vai levar um tempo para entender. Então, tudo isso a gente avalia para passar um orçamento personalizado. E a gente diz isso para ele. Quando a gente diz para o pessoal, olha, não trabalhamos com combo, nosso trabalho é personalizado, segunda vez que a gente desmonta a pessoa. Porque ninguém quer ser combo, ninguém quer comprar combo. A pessoa pergunta o valor do combo porque isso aí está no mercado, mas ninguém quer. Gente, as pessoas querem contratar uma agência que vai se dedicar para o conteúdo dela, que vai fazer uma coisa personalizada. Então, vocês têm que passar nesse atendimento essa ideia de que cada projeto é um projeto, de que cada rede social é uma rede social e que não é vocês não são uma produtora de conteúdo em série, porque isso, por mais que a pessoa não identifique conscientemente que vocês estão dizendo isso, ela existe uma percepção nela. Nossa, mas então o combo aí, como é que vocês sabem que o conteúdo que vocês estão produzindo para mim não é igual ao outro cliente de vocês? Quando a gente trata as coisas assim com personalização, essa pergunta não vem. Então, a gente precisa trabalhar com projetos que são personalizados e isso a gente convence a pessoa, a gente explica para a pessoa logo no início da conversa. Então, na minha visão, é um tiro no pé falar em combo, tá? E ter o mesmo preço para todos os clientes, porque ou vocês vão estar perdendo dinheiro e vocês vão estar, ou vocês vão estar fragilizando o negócio de vocês, dando a ideia de que aqui é uma produção em escala. Não é assim que as coisas funcionam. Rede social é um lugar de personalização de conteúdo e vocês são profissionais, inclusive quem é meu aluno sabe muito bem disso, né? Porque a gente trabalha lá o DNA do conteúdo, a proposta única do conteúdo, quais que são os objetivos daquele projeto. Então não tem como um projeto ficar igual ao outro. Se você trabalhar todas essas variáveis, fizer essa estratégia dentro de todas essas variáveis, não vai ficar igual um conteúdo igual ao outro, por mais que seja clientes do mesmo nicho, tá? Então é o seguinte, gente, tô travando a garganta e ninguém veio aqui perguntar se eu queria água. Então é o seguinte, agora a gente vai entrar no ponto que é o seguinte, fiz a primeira conversa, identifiquei tudo, e aí como é que eu saio dessa reunião sem dar o preço? Saindo dessa reunião sem dar o preço. Olhando nos olhos da pessoa e disse, olha, eu entendi tudo sobre a tua empresa, eu anotei, eu fiz um livro aqui, agora eu vou estudar a tua empresa e eu vou ver qual o volume de personalização do teu trabalho, eu vou estudar o que é melhor para ti, se é atuar no Facebook, se é fazer vídeo, se é usar o IGTV 10 vezes por dia, por semana, se é fazer 40 stories, eu preciso estudar para montar a tua estratégia. E aí, quando eu tiver vislumbrado a tua estratégia, o que tu precisa, eu vou te passar um orçamento. É assim, aí no outro dia, tu pode mandar ou marcar uma reunião. Olha, cheguei à conclusão que tu precisa dessa rede social, dessa, eu posso te ajudar aqui, eu acho que tu precisa investir no YouTube, porque no YouTube tu tem essa e essa oportunidade. Ganhou o cara, entendeu? Ganhou a pessoa, porque você mostrou para ela as oportunidades. Você mostrou que você está fazendo um trabalho personalizado. E aí, as chances de você fechar um contrato duradouro, se você mostrar uma estratégia, entendeu? É muito maior. Agora, presta atenção. Aqui na Like, o que a gente faz? A gente, então,
faz essa conversa e manda um orçamento de fazer a estratégia. Mas eu não estou dizendo que todo mundo que está começando precisa fazer isso. Talvez você tenha que mostrar para o cara numa segunda reunião um pedaço daquilo que você pensou da estratégia. Mas aí você explica, olha, só que a gente precisa de uma estratégia de conteúdo, a gente precisa pensar quais são as tuas linhas editoriais, tudo que eu ensino lá no curso. A gente precisa fazer o teu mapa de conteúdo. Então, se tu fechar com a gente, no primeiro mês é o que a gente vai fazer. A gente vai definir tudo isso e vai te mostrar para ver se tu concorda. Então, se você concordar com as linhas editoriais, com os temas que a gente abordou, com a frequência desses temas, se tu concordar com a proposta de linguagem que a gente fez para ti, se tu concordar com a proposta de linguagem visual que a gente projetou para o teu negócio, para teu projeto digital, aí a gente começa a trabalhar, porque senão não tem como começar a fazer post assim do nada e aí ver se tu gosta. Eu te apresento um plano e dentro desse plano você opina, você diz, não, esse assunto não pode falar, esse assunto sim, eu falo assim. Então, no primeiro mês, você vai fazer o projeto digital e você tem que apresentar esse projeto de uma forma linda. Você tem que ter ferramentas de apresentação de um projeto digital. Quem é meu aluno sabe que lá no curso eu tenho uma ferramenta que eu forneço para os alunos chamada mapa de conteúdo. Então, a partir desse mapa de conteúdo que tem tudo que você vai fazer, inclusive calendário de conteúdo para 6 meses, você vai apresentar isso para o cliente. E ele vai fechar os 6 meses com você, porque ele vai sentir segurança no que você vai fazer. Então, você precisa projetar e você precisa começar a fazer. Agora, presta atenção. Se você projetar, entregar para ele antes dele te pagar, pode ser que ele não te pague, porque ele vai pegar esse projeto e vai fazer com alguém que tem um orçamento mais barato. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu já passei por isso, cara pálida, e já tive que ver as minhas ideias, as minhas sugestões de ideias circulando por aí por uma agência pangaré. Então é o seguinte, não faça isso. Não apresente as suas ideias, não estude o seu trabalho sem combinar que você vai cobrar por isso. E se você fizer, porque você acha que o cliente vale muito a pena, você tá correndo o risco disso que eu falei. Então não vem reclamar e não vem maldizer o cliente porque a culpa é sua, tá? Cobra adiantado. Então agora a gente vai falar da inadimplência do preço. Cobra adiantado. Então você explica para o cliente, é assim, ó, eu vou fazer uma estratégia para você. Durante o primeiro mês eu vou te apresentar a estratégia, nós vamos fazer várias reuniões, você vai acompanhar tudo que está acontecendo e custa tanto. A execução eu vou começar no segundo mês. E aí, no segundo mês, a gente vai começar a postar. Então, você vai começar a ver nas suas redes sociais aquilo que a gente projetou. E aí, ao longo de 6 meses, você vai ver isso aqui, ó. Porque a gente vai fazer isso aqui. E aí, você apresenta a estratégia. E o nosso pagamento é antecipado. Então, assim, no dia que você pagar a estratégia, a gente começa a estudar o teu projeto e a gente fecha o contrato e depois a gente começa a produção. Porque se você produzir conteúdo antecipado, e essa semana mesmo veio alguém aqui no Instagram e disse, Rê, o que eu faço? Eu produzi para 2 meses e o cliente me tirou das páginas e me tirou do agendador. Aí eu disse, pois é, né? Se ele não te pagou, você não tem que entregar, porque conteúdo não volta atrás. Então, se ele ficar inadimplente e sumir, você fica sem a grana e você trabalhou. Então, contrato de prestação de serviço é pago adiantado. Só não é pago adiantado pessoa que é CLT, justamente porque a CLT, o contrato de trabalho, prevê que a pessoa vai trabalhar e ela vai receber no final, só que ela tem a garantia desse contrato, ela tem uma lei, né? Então, se você fizer um contrato com a pessoa que você vai trabalhar antes e receber depois, você vai ter que executar esse contrato. E não vai ser na justiça trabalhista, vai ser na justiça comum, nas pequenas causas. E eu recomendo que você não passe por isso. Então, assim, trabalha com quem entende que o seu trabalho vai ser produzido na medida que você recebe. Se você tiver colaboradores, você vai pagar os colaboradores. Então, você não pode ter despesa antes da pessoa pagar. Então, contrato de serviço entrou,
pagou e aí produziu. Essa é a minha recomendação. Agora, quer fazer diferente, acha que está começando? Saiba dos riscos, certo? Então, isso é um assunto bem importante que eu queria conversar com vocês. Aqui a gente vende estratégia. Então, a pessoa chega, ó, a estratégia é tanto e o gerenciamento, se a gente for fazer o gerenciamento para o teu projeto, ele vai girar em torno de tanto e tanto, mas a gente só vai saber depois da estratégia. Só que a gente chegou no ponto que a gente pode fazer isso, tá? Mas quem está começando pode sim apresentar, dizer que no primeiro mês de trabalho, nos primeiros 15 dias, sei lá, e você escolhe, é fazer estratégia. Porque o que vai garantir a tranquilidade do cliente e a longevidade dele e que ele não fique inseguro e daí acabe levando essa insegurança para cima de vocês, é justamente você apresentar essa estratégia, você mostrar para ele tudo que você vai fazer antes de você fazer, tá? Então, isso é muito importante. Combinou com o cliente que é um post por dia, né? Isso eu não preciso dizer. Combinou com o cliente que é um vídeo por semana que vocês vão editar, tem que ser isso naquele dia e tal. Então, assim, tudo que vocês combinarem tem que rolar, né? Isso não é básico, isso eu não preciso dizer para vocês. Bom, tudo isso que já falamos, deixa eu ver o que eu anotei aqui. O briefing eletrônico eu já falei, essa parte eu já falei, o pagamento sempre adiantado. Gente, isso é muito legal, olha só. Quem trabalha como social media autônomo, o legal é trabalhar com boleto, tá? Então, assim, pagamento adiantado e com boleto fica muito mais profissional. Se você é MEI, ou mesmo que você seja, que você tenha uma empresa pequena, ou você é MEI, eu aconselho que você seja um MEI, né? Mesmo para poder mandar ali um recibo, ou poder mandar uma nota fiscal. Faz uma conta no Banco Inter, não sou patrocinada, mas faz uma conta no Banco Inter, que é de graça, você pode emitir um boleto, entendeu? Fica muito mais profissional. O cara pega aquele boleto, ele sabe que naquele dia ele tem que pagar. Então, trabalhem assim, dessa forma. E o Banco Inter, ele permite fazer boleto em nome de pessoa física. Então, mesmo que você seja MEI, mas você não tem conta bancária do MEI e você não quer pagar a taxa de banco, eu acho desnecessário mesmo, faz uma conta no Banco Inter. O Banco Inter vai dar para vocês essa oportunidade de vocês fazerem boleto. Aqui na Like, as pessoas que trabalham como externos, né, a galera que é externa, que não é CLT, a gente faz todo mundo fazer o boleto. Então, assim, manda o que fez durante o mês pra gente conferir e manda o boleto. Então, a gente só trabalha com boleto. Isso é muito profissional, é muito melhor do que ficar fazendo depósito, tá? Então, esse é o meu conselho, minha dica de hoje. Banco Inter, pessoa física emite boleto. Então é barbada e é de graça, não custa um centavo. Se o cliente não pagar e vocês tiverem que mandar outro, é de graça, não custa um centavo. Pode ficar mandando boleto o mês inteiro, todo dia, que não custa nada. Então vale a pena. Bom, que mais que eu coloquei aqui? Faça um contrato. Por favor, faça um contrato. Então, tudo isso que eu falei tem um modelo de contrato. Eu não tenho ainda, não disponibilizo modelo de contrato para geral, mas eu estou pensando, agora olha aí o que eu vou contar para vocês, novidade. Eu estou pensando em fazer um curso para ajudar social medias a vender o serviço, reter os clientes e resolver os problemas de social media. Eu ainda estou vendo como é que eu vou fazer isso, ainda estou vendo como é que a gente vai acompanhar. Nós vamos ter, inclusive, um site, mas isso já para quem é aluno. Nós vamos ter no site da Like uma área onde a gente vai indicar os social media que fizeram criadores de conteúdo e que a gente analisou o portfólio, tá? Porque muita gente vem aqui na Like perguntar pra gente quem é que a gente indica para fazer o gerenciamento de redes sociais, e hoje a gente não faz mais isso isoladamente, né? A gente já fez por muito tempo, mas hoje a gente não faz, a gente faz só dos parceiros que a gente vai lançar um produto digital. Mas eu quero fazer isso para os nossos alunos, então a gente entende que os nossos alunos que fizeram o criadores de conteúdo e
que são social media, que quiserem seu nome divulgado no site da Like, social medias que indicamos, a gente vai fazer isso, vai estar separado por região, vai ficar bem legal, vai poder botar link, vai poder botar link de portfólio. Então a gente está desenvolvendo, lindo, nosso poderoso desenvolvedor está desenvolvendo essa página, e aí a gente vai fazer esse material, vai fazer isso para os alunos. A gente só vai olhar o portfólio para ver que tá legal e tal, para ver que a gente pode indicar, tá? E também, é isso que eu queria contar de novidade para vocês. A gente está pensando em desenvolver um material mais para se aproximar mais do social media, tá? Então, ensinar a vender, ajudar a fazer, ver quais são os melhores sites, qual é o melhor jeito de se posicionar. Então, tudo isso que eu tô falando aqui, a gente vai fazer e aí a gente pensa até em disponibilizar para os alunos os nossos contratos. Mas hoje eu não posso jogar ainda os meus contratos na rede, tem que ter uma proximidade maior, como eu fiz com os briefings, né? Como eu vou fazer com os briefings, porque contrato é uma coisa mais séria, né? Então a gente vai disponibilizar modelos de contratos, mas, gente, qualquer contrato, mesmo que seja numa folha de pão, é muito importante que vocês façam, tá? Então, faz um contratinho, mesmo que não tenha modelo, coloca lá as cláusulas de você. Se tiver um amigo advogado, se tiver melhor, pede para dar uma olhada, mas coloca tudo que vocês combinaram com a pessoa. E procurem fazer um contrato de no mínimo 6 meses, porque um mês de gerenciamento de rede não dá resultado nenhum. E o social media tem que trazer resultado, tá? Então, a gente precisa fazer esse contrato. Dá para assinar no iPhone, dá para assinar no Android, não precisa ser em cartório, entendeu? A gente aqui não usa o contrato em cartório. E tem validade jurídica? Tem. Até um contrato de boca tem validade jurídica. Se eu disser que eu combinei uma coisa, mesmo que não esteja escrito, e eu conseguir provar que eu combinei isso, é o que vale o que eu combinei. Agora, se você tem por escrito, a pessoa assinou mesmo no iPhone e tem os e-mails ali que você trocou com a pessoa, isso também na hora de você executar, né, na hora de você, porque você não recebeu um pagamento, isso tem valor sim, tá? Então, precisa fazer um contrato. E aí, procurem levar o contrato de 6 meses a 1 ano, né? Negociem o valor, talvez, se fizer por 1 ano, vocês conseguem reduzir. Mas atenção, olha só, rescisão contratual, é legal vocês colocarem que a pessoa tem que avisar, a empresa tem que avisar 30 dias antes, né? Ou se ela rescindir antes de terminar o contrato, o que vai acontecer? Vai ter que te pagar 2 meses e tal. Então, isso é bem importante, porque você às vezes deixa de pegar um cliente e aí o cliente vai para outro social media, vai para outra agência, e aí você, né, perdeu ali porque a pessoa se embananou, teve que cancelar e tal. Então, isso é bem importante. Faça um contrato. Retenção de cliente. Gente, olha só, o social media tem que trazer resultado, já falei para vocês. Então, assim, como é que a gente sabe se a gente está trazendo resultado para o cliente? Bom, primeira coisa, a gente tem que saber o que é resultado para o cliente. Então, se o cliente é médico e ele quer paciente no consultório, ele vai ter que ver os pacientes entrando para ver que o produto que vocês estão vendendo para ele está funcionando. Se ele quer vender no e-commerce, ele tem que aumentar a venda no e-commerce depois de contratar vocês. Se ele quiser vender consultoria online, ele vai ter, para pagar vocês, ele vai ter que tá tendo mais clientes. Isso é básico. Então você precisa combinar com ele quais são os objetivos do projeto, como é que ele vai monetizar isso, de que forma que vocês vão medir. Então, o objetivo é aumentar X pacientes no consultório, ele poder aumentar a procura por clientes, por pacientes particulares, por consulta de jurídica, enfim, né? Então, vocês têm que mencionar. Isso também se faz na estratégia. Quando vocês apresentarem para a pessoa que o objetivo dele é esse, e a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, então no 3º mês a gente já tem que estar atingindo essa meta, isso vai ser muito importante para a retenção e até para o fechamento, tá? Agora, eu tenho uma coisa para contar para vocês que é um grande segredo, tá? Se vocês forem bala, se vocês estiverem produzindo um conteúdo lindo, do qual a empresa se orgulhe e do qual o cliente se orgulhe perante a comunidade dele, e mesmo que vocês tenham sido muito ousados na meta,
ou que vocês tenham colocado uma meta que é difícil mensurar, porque paciente é uma coisa difícil mensurar, às vezes o cara ganha paciente e ele mesmo não sabe que veio dali, né, que veio das redes sociais. Se vocês estiverem produzindo um conteúdo do qual o cara se orgulhe, ele não larga vocês. Então isso eu tô esganiçada de falar. A gente atende aqui na Like gente que vem de outras agências e essas pessoas querem deixar as agências porque não estão gostando do conteúdo. E quando a gente pergunta, tá dando resultado? Olha, eu acho que até a gente aumentou um pouco o atendimento, mas assim, aquilo que ele escreve eu não quero, aquelas imagens eu não quero, entendeu? Então, assim, o conteúdo, ele faz parte do posicionamento, ele faz parte da identidade do negócio. E se a empresa tiver satisfeita com aquilo que ela estiver enxergando desse posicionamento, mesmo que ela não esteja vendo todo o resultado que vocês poderiam, ou mesmo que ela esteja com esteja um pouco descontente, ela gostaria que tivesse mais resultado, se ela estiver vendo esse posicionamento, ela vai tentar buscar os resultados junto contigo. Agora, se você não estiver entregando esse conteúdo do qual a empresa valorize que está sendo, uau, muito melhor do que se ela estivesse fazendo, ou a pessoa, nossa, como a gente já recebeu mensagem aqui dos nossos clientes, nossa, como eu estou escrevendo bem, não, eu estou impressionado como eu escrevo bem agora, entendeu? Se você não fizer melhor do que a pessoa faria, ou se você não der ideias mais geniais do que a pessoa, ou se a pessoa não se impressionar com as imagens que você é capaz de produzir e com o engajamento que você é capaz de produzir, se ninguém elogiar para essa empresa o conteúdo dele, se ninguém elogiar para esta pessoa o conteúdo dele, se os colegas dessa pessoa não ficarem impressionados e elogiarem para ele, aí você corre o risco de ser trocado por outro social media, porque isso é bem importante, sim. Na relação do social media com a empresa, na relação do social media com o especialista, a qualidade é muito importante. E aí, vocês ajustarem ali os objetivos e os resultados, é só uma questão de ajuste, tá? De vocês talvez fazerem alguma outra técnica, vocês colocarem alguma coisa mais no conteúdo, vocês utilizarem uma landing page, vocês fazerem um e-book, vocês fazerem a pessoa entrar em contato com o consultório por outras vias, às vezes é só um detalhe. Mas se o conteúdo tiver lindaço, vocês vão ter uma maior chance de satisfação. Então, isso eu precisava dizer para vocês, tá? Bom, vamos falar agora de um outro assunto. Como é que a gente faz crescer uma equipe? Então, vou contar como é que eu fiz crescer a equipe. Porque chegou uma hora que eu atendia, sei lá, eu não sei, não lembro direito, mas eu acho que eu atendia 12 clientes, só eu fazia imagem. Veja que as coisas mudaram, né? Naquele tempo eu conseguia fazer eu imagem, conseguia fazer eu texto, conseguia gerenciar as redes sociais sozinha, mas isso hoje talvez não seja tão possível, porque as coisas ficaram muito mais complexas, né? Não tinha vídeo no Facebook, gente, quando eu trabalhava, não existia vídeo, era só foto, tá? O Facebook passou a aceitar vídeo num determinado momento. O Instagram, então, bem depois, o Instagram nem gerenciava o Instagram, gerenciava só o Facebook. Então, assim, hoje as coisas ficaram mais complexas, tá? Então, talvez seja interessante se você é um ótimo redator, se você é um social media perspicaz, se você sabe fazer estratégia, já começa a trabalhar junto com o designer, já pega alguém ali para dividir o projeto contigo e pega mais projetos e já passa a parte de design para alguém fazer, né, para alguém que entenda. E aí, como é que a gente faz isso? Bom, a gente precisa de uma estratégia. Então, a estratégia é básica, né? É básica lá para vender para o cliente e é básica para fazer a equipe crescer. Então, se eu tenho uma estratégia, como a gente tem aqui, que eu tenho, olha bem, aqui na Like a gente tem, num projeto, tá? Um projeto de conteúdo, vou falar só de conteúdo. Eu tenho a designer, que faz as imagens, a redatora de blog, a redatora de redes sociais, a redatora de e-book, a designer que faz os e-books, que às vezes não é a mesma da rede social, a redatora de e-mail, quem faz o schedule, que é a minha gestora de conteúdo, então ela faz todos os schedules de acordo com a estratégia,
A gente tem uma pessoa para fazer o SEO de blog e o SEO de YouTube. Aí fora os editores, né? Aí tem os editores que editam os vídeos que o cliente manda. Cara, uma porrada, desculpa, de gente trabalhando em cima de um projeto. Como é que a gente se entende? Todo mundo trabalha aqui dentro? Não, gente. A Like parece uma agência grande, até tem um monte de gente pendurada, mas CLT mesmo não tem 10 pessoas, tá? Então, trabalhando aqui dentro. A gente tá com vagas abertas, viu, gente? A gente precisa de equipe interna porque tá exaustivo os externos. Tem coisa que virou urgente, então a gente precisa resolver aqui na hora. Mas, como é que a gente até agora gerenciou todos esses projetos? E eu não estou falando de venda de infoproduto, porque isso é outra célula aqui da Like. Eu estou falando só da produção de conteúdo. Como é que a gente gerenciou tudo isso? Porque existe uma estratégia. Então, assim, se não tiver uma estratégia, todas as pessoas entenderem qual que é a parte delas dentro dessa estratégia e elas não funcionarem autonomamente, é impossível, tá? Então, assim, só funciona porque a gente tem uma estratégia. A gente usa o Asana e a gente trabalha numa metodologia que eu e a Ayla estudamos há uns anos atrás e a gente implantou de algumas formas, adaptado, né, para o nosso trabalho, que é o Scrum, que ninguém precisa conferir e a pessoa tem que pedir ajuda se ela precisa de ajuda. Então, a gente incorporou isso. Tem coisas que dão errado, óbvio, vai ter sempre coisas que dão errado. O processo é perfeito? Nenhum processo é perfeito. As pessoas gerem o processo e não o processo manda nas pessoas. Então a gente capacita pessoas para serem autônomas e para trabalharem dentro das suas habilidades nessa espinha de peixe que é o projeto digital do cliente e cada um sabe o que tem que fazer, tá? Se não houver essa estratégia muito bem definida, e se não houver um mapa de conteúdo, que é o que eu falei para vocês até agora, não tem como trabalhar. Então, assim, o criador de conteúdo e tudo que eu ensino lá dentro é o que a gente teve que criar para crescer, tá? Então, assim, a gente criou um método onde várias pessoas conseguem acessar esse mapa e conseguem ir lá e colocar a sua contribuição ali e o negócio sair do jeito que tem que sair. Ah, preciso começar com o gestor de conteúdo, com o editor. Não, você pode ser todas as peças, entendeu? Mas se você for sozinho hoje e tiver 2 projetos e você souber fazer uma estratégia, fazer um mapa, o que vai acontecer com você? Quando você descobrir, eu não quero mais ser redator, como aconteceu comigo, agora preciso sair da redação, preciso cuidar da estratégia do meu negócio, mas eu sabia como colocar um redator no meu lugar, porque a redação é a minha área, né? É o que eu acho, pelo menos que eu faço de melhor. Mas assim, como é que eu vou colocar um designer, se eu sou designer? Como é que eu vou colocar um designer aqui? Eu vou ensinar para ele, mas eu vou explicar que existe um desenho da estratégia e ele tem que cumprir a parte dele dentro do desenho da estratégia. Então, assim, mesmo que você seja sozinho, se você tiver uma estratégia, você vai saber qual é o ponto que você vai poder deixar de fazer e colocar uma outra peça no seu lugar para que você possa voltar a sua atenção para crescer o seu negócio de outra forma. E às vezes, gente, é mais inteligente você reunir ali um grupinho de amigos que cada um faz uma coisa e vender 4, 5, 10, 12 projetos. Não é que você tem uma agência, você tem uma equipe ali que você remunera de acordo com os projetos, né? Que é o que a gente faz aqui. Então, quem trabalha nos projetos, olha, a designer, ela desse projeto aqui, ela ganha tanto que a gente vendeu assim, então esse é o valor que ela ganha para fazer X imagens com essa complexidade. Então, a pessoa sabe que todo mês ela vai ganhar daquele projeto aquela parte. A gente trabalha mais ou menos desta forma, tá? Até quem é CLT também tem uma participação nos projetos, porque eu gosto, né, que as pessoas se envolvam porque é do interesse delas. Então, essa é a minha filosofia de trabalho. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Equipe interna, tá. Profissionais necessários, já falei então. Tudo que a gente precisa para gerenciar YouTube, Facebook e Instagram. Então a gente tem um gestor de conteúdo, né, que participa desde a estratégia. Na verdade, da estratégia todo mundo meio que participa. A gente tem editor de vídeo, a gente tem profissionais de design, profissionais de posicionamento, a gente tem redatores, então tudo isso envolvido. Às vezes tem um que é envolvido em todos os projetos, às vezes tem um que é envolvido só em alguns. Então depende da complexidade, como eu falei para vocês.